Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Se você ainda não me segue, se inscreva no canal. Semana que vem tem vídeos muito interessantes vindo por aí, eles vão ser mais dinâmicos porque tem sido bem cansativo gravar sobre a dinâmica de espiral. Se você já me segue, dá uma apertada nesse botão do like que esse vídeo promete. Esse é um dos meus temas favoritos, não só a dinâmica da espiral, mas o estágio amarelo em si. Se você ainda não viu meus outros vídeos, eu tenho um sobre a introdução da dinâmica da espiral, que eu vou deixar aqui embaixo. Estágio azul, estágio laranja, estágio verde. Hoje eu vou falar do estágio amarelo, então é a parte 4. Esse tema é fascinante. Eu, inclusive, tive um sonho, que eu tô trabalhando nesse vídeo faz 2 dias, e eu tive um sonho. Acordei, não foi nem sonho, na verdade, eu acordei às 3h30 da manhã e eu basicamente saí do meu corpo, que eu sinto muito que é o que a dinâmica da espiral faz, ela dá um zoom menos na sua vida, e aí vai dando um zoom menos, cada estágio que você passa é um zoom menos na sua vida, e eu basicamente enxerguei a minha vida de um ponto de vista, assim, completamente diferente. Foi como se eu estivesse fazendo um download de um novo software dentro de mim, e foi um insight muito profundo. Então, assim, utilize essa ferramenta de forma muito sábia, porque é um sistema, assim, se você realmente aplicar na sua vida, isso pode acelerar o seu processo. E, na verdade, não use para acelerar seu processo, mas para saber qual o seu potencial como ser humano. Então, vamos lá. Estágio amarelo. Esse é um estágio super raro. 1% da população mundial está no estágio amarelo. É um dos meus favoritos, inclusive eu acredito que o meu canal seja bastante conteúdo, assim, do estágio amarelo. O estágio amarelo, ele é o primeiro... Ele é um salto quântico, na verdade, do Tier 1 pro Tier 2. O Tier 1, ele era os estágios bege, vermelho, não, bege, roxo, vermelho, depois azul, laranja, verde, e aí fechamos um Tier, né, o Tier 1. O Tier 1 era tudo sobre sobrevivência. Aí entramos no Tier 2, que é o estágio amarelo. Outra palavra que eu vou falar bastante nesse vídeo é Big Picture Thinking, que basicamente é uma visão geral do todo. Então eu vou falar aqui porque é muito difícil pra eu achar uma palavra boa pra traduzir Big Picture Thinking. Se pudesse escolher uma palavra pro estágio amarelo, é Big Picture Thinking. É ver uma visão mais ampla. Foi o que aconteceu comigo de madrugada, que eu basicamente saí da minha vida e olhei pra minha vida de um ponto de vista, assim, da terceira pessoa. E isso é dificílimo a gente conseguir fazer na nossa vida. Então, valoriza a complexidade desse sistema como um todo, da dinâmica da espiral, desse modelo. Então, novamente, dando os créditos aqui para Claire Graves, que já faleceu, foi o psicólogo que desenvolveu esse modelo. O Beck e Cohen, que escreveram um livro da dinâmica da espiral. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar as referências aqui embaixo. Então, vamos lá. O que é o Tier 2? No começo do vídeo, eu vou falar mais sobre Tier 1 e Tier 2, para vocês entenderem como é que funciona o Tier 1 e Tier 2. Porque o 1 estava mais preso na sobrevivência. O 2 já é mais transcendência do eu. O Tier 2, ele gosta de ver como tudo tá interconectado. Ele vê o que os estágios anteriores não viam, porque o Tier 2, que é o amarelo, turquesa, ele consegue ver que existe um sistema. Ele é o primeiro que tá consciente que existe a dinâmica da espiral, que existe um caminho todo a ser percorrido, e que cada estágio tem o seu espaço, não tem que ficar. Porque ele já integrou, o Tier 2, ele já integrou os estágios anteriores. Então ele sabe que não tem por que ficar julgando os outros, sendo que ele já passou por aqueles estágios. Ele teve que integrar tudo aquilo. Do Tier 1 pro 2 é uma transição da sobrevivência para existência e consciência. É ver que todos os outros estágios fazem parte da sobrevivência e que existe a possibilidade de transcender esse modo de sobrevivência. É uma transição de precisar para ser, porque quando o Tier 1, ele funciona à base do medo. Então ele interage com as pessoas, com tudo em volta dele, pensando no que ele pode tirar daquela situação, como é que aquela pessoa pode me servir. Enquanto o Tier 2, ele transcendeu o self, então ele consegue enxergar as coisas como elas são, porque ele não tem essa dependência de como aquilo pode me servir, o que aquilo pode me oferecer. Ele vê algo pelo que realmente é, sem pensar nas suas necessidades. Ele não olha para as pessoas ou para as coisas pensando em como aquilo pode agregar na minha vida, porque ele já atingiu um certo level de completude dentro dele. É a percepção de algo com foco no que aquilo pode porque ele vê que olhar para as coisas pensando no que aquilo pode me oferecer distorce a sua percepção da coisa.
em si. O amarelo, ele vê as coisas pelo que ela é, porque ele não tá mais condicionado a essa percepção distorcida de o que você pode me oferecer, das necessidades. Ele transcendeu o medo e as necessidades do self. Percepção que todo mundo tem, ela é totalmente corrupta e distorcida de acordo com a necessidade que as pessoas têm. Então, uma pessoa que tá no azul, que é religiosa, ela vai interagir com a realidade de uma forma completamente diferente, porque ela tá pensando ela tá presa na ideologia da religião e ela tá pensando no que as pessoas podem me oferecer. Ele vê que as pessoas não são necessariamente aquilo que ele tá enxergando. Ele vê o próprio condicionamento dele mesmo, porque o amarelo ainda assim tem um condicionamento, mas ele vê a realidade, ele vê a verdade das coisas em si. Vê tudo com a lente do que você precisa. E as coisas que não se relacionam com você, você nem vê. O Tier 2, ele começa a perceber que as pessoas, elas só veem na extensão das necessidades dela. Coisas que elas não precisam, que não vai servir elas não conseguem nem ver. Você nem vê que as coisas estão lá, na verdade. Porque se você não precisa daquilo, você nem vai estudar, não vai pensar, não vai conversar com outra pessoa. E é assim que seu ego, por conta da sobrevivência, distorce a sua visão e a sua percepção da realidade. O Tier 2, ele vê o mundo de forma mais objetiva, porque ele não tem mais aquelas distorções e as corrupções da percepção do ego, né, e do medo. Porque ele vê que os estágios do Tier 1, eles eram, de certa forma, egoístas, porque eles só viam as coisas de acordo com o que eles precisavam. Então tinha um certo egoísmo. O Tier 2, ele passa essa barreira e ele começa a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Tier 2 tem uma percepção mais aberta da vida. Você não está mais preocupado com seu ego. Você está preocupado com os problemas da humanidade. E aí vem uma coisa interessante, que foi um insight também que eu tive de madrugada, foi que uma vez que você sai do seu próprio caminho, que você se dá as suas necessidades básicas, que você transcende, você começa a servir o divino. Você você para de ser um obstáculo na sua própria jornada. Você para de atender só o ego que fica ali correndo atrás do rabo. Você se abre para o divino trabalhar através de você. E você se abre para uma visão mais ampla da vida. As ideias se tornam, no Tier 2, multidimensionais, com várias camadas e mais complexidade. Porque enquanto o Tier 1 tava ali na sobrevivência, vendo as coisas só daquela forma, o Tier 2, ele já consegue ver o todo. Ele não tá preso só em uma ideologia, na minha religião, no meu país, na minha forma de viver, na minha cultura. Ele tá aberto a tudo. Então existe uma consciência da sua própria perspectiva. O amarelo, ele é o primeiro que ele vê que não tem por que julgar as perspectivas dos outros, porque eu também tenho minha perspectiva. E a minha perspectiva não é mais especial do que as outras, é só mais uma perspectiva. Então é tudo sobre perspectiva. Esse é o estágio das perspectivas. Todas as perspectivas são parciais, incluindo as de si próprio. Né? Então, o amarelo, ele vê que cada perspectiva que existe, nenhuma carrega a verdade, porque no Tier 1, todas as pessoas que, por exemplo, se eu sou religiosa, eu sou cristã, eu acho que a minha perspectiva é a certa, a minha verdade é absoluta. Então, o Tier 2, ele consegue ver que cada perspectiva é parcial e nenhuma carrega a verdade absoluta, porque só várias perspectivas juntas que podem carregar a verdade absoluta. No azul, laranja e verde, você vê o mundo de acordo com aquele óculos, é aquela mesma perspectiva, é assim que as coisas funcionam. O amarelo, ele já tirou o óculos, ele vê que a partir do momento que ele pega uma perspectiva, ele já não tá vendo a big picture. Ele tem que tirar a perspectiva dele, não se apegar muito para ele conseguir ter uma visão mais ampla. O amarelo vê que tudo é uma questão de perspectiva, de acordo com o estágio que você está. Que ser humano é ter uma perspectiva, que estar vivo é ter uma perspectiva sobre a realidade. E aí a gente vai na parte da existência da psique, né? Que a gente, como ser humano, tudo que a gente faz, conflito que a gente tem, discussão, debate, a gente tá basicamente tentando proteger a nossa identidade. O amarelo, quanto mais perspectivas, melhor. No Tier 2, tem a falta de julgamento, criticismo, culpa, que é muito ruim no Tier 1. Essa é uma coisa muito importante do estágio amarelo e do Tier 2 no geral. Falta de julgamento, não criticar os outros, não culpar, não moralizar, não demonizar. Então, assim, na verdade, esse é o problema fundamental de todos os outros estágios. Se você vê o azul, religioso e autoritário, querendo julgar todo mundo, o laranja achando que ele é o dono do mundo, que ele vai fazer a grana toda, que ele pode passar por cima de todo mundo, presos naquelas ideologias e naquelas formas de viver. E julgando os outros, obviamente, né? O amarelo, ele consegue
ter a perspectiva dele sem julgar os outros. Tem essa analogia da sopa. O Tier 1, estágio azul, laranja e verde, é uma sopa de gente se julgando. É moralizando, é falando que a minha religião é melhor, o meu trabalho é melhor, a sua cultura é ruim, seu Deus não existe, é assim, a ciência explica tudo. É uma sopa de gente criticando o outro. O amarelo, ele sai dessa sopa, ele consegue ver que tem uma sopa ali de um monte de gente se julgando, e para ele se desconectar de tudo aquilo, ele tem que parar de julgar e criticar também. O Tier 2 é a realização que não existe necessidade de brigar, de defender o ponto de vista. Porque ele tá tão desapegado do ponto de vista dele que ele não precisa brigar. Ele sabe que ele é mais do que aquele ponto de vista. Ele sabe que ele não precisa lutar por uma ideologia ou por uma opinião, porque ele sabe que ele é mais do que aquela opinião. Ninguém é visto como ruim mais, porque eu acho que todas as outras estágios, eles tinham a visão de que, o estágio azul não devia existir, o estágio laranja não devia existir, porque aí não existiria poluição, ninguém estaria explorando o meio ambiente. Então o amarelo, ele tem a realização de que cada estágio é necessário, tudo serve para algo, tem um propósito. Se existe, é a transição do ser humano. Então ele para de julgar porque ele vê que é necessário, ele vê que é o processo de ser um ser humano. Ele para de culpar as pessoas, ele para de demonizar também. O Tier 2, ele não é moralista, não julga. O medo que movia os conflitos do Tier 1 agora é trocado pela curiosidade. Esse é o estágio da curiosidade. O Tier 2 é o que o Abraham Maslow chamava de autorrealização. O Tier 2 transcende o eu. Ele ele vê que existe algo além do superficial, que existe algo de mais importante, algo mais substancial em ser um ser humano. Então ele vai além daquilo, ele procura, na verdade, aquela essência do ser humano, que é a autorrealização, self-actualization. Então, vamos ver, quando que o amarelo surge? Então, por conta da limitação do verde, que é muito coletivista, sentimental, excesso de pensamento em grupo, falta de liberdade e individualidade, o amarelo, ele quer criar um discernimento de todas essas perspectivas, porque aí passamos, né? O pêndulo passou de coletivista, que era o verde, para individualista. Então, o amarelo, ele pensa por si mesmo, e nasce ali uma necessidade de ter uma individualidade, de pensar, de agir de certa forma diferente. E o que vocês vão perceber que as pessoas que têm amarelo, elas têm uma certa atitude da vida, que às vezes eu vou citar exemplos no final, não é nem os valores dela, é um approach, assim, que ela tem pra vida. E as pessoas do amarelo, elas têm capacidade de criar um discernimento, porque o verde, ele falava que todos somos iguais, todo mundo tem a mesma oportunidade, a gente é igualzinho, não tem por que ficar mudando, todos temos os mesmos direitos. E o amarelo, ele surgiu dessa necessidade de ver que sim, somos todos iguais, mas algumas perspectivas e algumas ideias são melhores que as outras, enquanto o verde falava, não, tudo é igual, as perspectivas são as mesmas, ninguém pode mudar. O amarelo, ele vem para discernir as ideias, e aí ele tem um intelectual mais elevado para poder analisar que, tipo, essa ideia é muito superior àquela. Todas têm o mesmo valor, todos temos a mesma capacidade de ter uma opinião, mas tem opiniões que são melhores que as outras. O reconhecimento de que talvez hierarquias são naturais e que existe um valor nessas hierarquias, porque o verde, ele é coletivista, e ao contrário do azul, que gostava muito da hierarquia, o verde gosta de destruir as hierarquias. Então ele fica muito frustrado, e aí o amarelo vem pra ver que tudo que existe tem um valor, inclusive as hierarquias naturais, que é a forma como a gente se desenvolveu como ser humano. Então tem um valor nas hierarquias. Conhecimento de que todos esses protestos, esses ativismos, a luta fica cansativo, porque no final a mudança não é muito substancial, apesar de, tipo, sim, tem valor em protesto, em ativismo, o mundo continua descendo a ladeira do precipício, caindo do precipício, e as coisas não estão mudando. Então o amarelo, ele vem pensar mais nos problemas complexos do mundo, porque alguém tem que pensar nesses problemas, e só paz e amor e ativismo não tá adiantando nada. Ele vê que sentar pra conversar, expressar os sentimentos é ótimo, mas não resolve os problemas da humanidade.
E aí ele vê qual seria, então, a solução para esses problemas que todos esses estágios, de certa forma, estão tentando resolver. Só que você vê que no Tier 1 eles tentam resolver, mas eles não saem do lugar porque eles estão absorvidos neles mesmos, né? E aí o Tier 2 é o primeiro, o amarelo em si, é o primeiro que tá consciente de que, eu tenho que transcender eu mesmo se eu quiser dar conta dos problemas do mundo. Então ele tem ali um pensamento em sistema mesmo, de estudo, para ver como é que as coisas funcionam e como é que eu posso mudar. O Tier 1 está destruindo a humanidade. Então são os absolutistas que têm só uma perspectiva, que tá ali brigando, correndo atrás do rabo, destruindo a humanidade. Eles não conseguem pensar de outra forma. Então o amarelo, ele começa a ver como é que faz para resolver esses problemas que não só o Tier 1 não tá ajudando, como eles na verdade estão piorando, né, a situação do planeta. O amarelo é a realização do sistema como um todo. O verde ainda tem uma certa superioridade e ele acha que ele é melhor que os outros. O amarelo, ele já vê que cada estágio tem uma necessidade, cada estágio serve para algo, então não tem um melhor que o outro. Ele vê que ele não é especial. Ele vê, porque ele é o primeiro que tá consciente da dinâmica da espiral. Então ele sabe que existe um estágio depois dele, e que ele não é o único, que a perspectiva dele não é única, não é absoluta. Então ele é mais humilde, o amarelo. Então vamos lá, vamos ver os valores do estágio amarelo. Ele é mais nuanced, ele gosta de complexidade, coisas diferentes, ideias novas, perspectivas. Ele tem a mente completamente aberta, e essa é uma coisa que me ajudou muito. Em algum ponto da minha vida, um dos meus valores era ter a mente aberta. E foi muito, assim, beneficial na minha jornada como um todo, porque eu falo com qualquer pessoa, eu vou em qualquer lugar, eu não julgo ninguém. Assim, obviamente que eu julgo, não sou santa, né? Eu ainda tô presa em vários estágios aqui, mas eu tenho a capacidade de, se alguém estiver me falando que teve um encontro com ET, eu vou escutar, porque pra mim, que pessoa icônica, né? Vamos escutar, porque eu gosto de escutar opiniões diferentes e perspectivas diferentes. Porque eu gosto de mudar a minha mente. Então, ter a mente aberta, assim, se você quiser realmente integrar o estágio amarelo, você tem que abrir a sua mente, sair daquela mente de religioso, de tipo, o meu Deus é o todo, eu tenho que provar pra todo mundo que o meu Deus é o Deus absoluto, e blá blá blá. Então tem que sair, tem que abrir a mente, tem que abrir assim. Tem até um livro que chama Breaking Open the Mind, alguma coisa assim, que é um livro sobre psicodélicos, que é basicamente isso que os psicodélicos fazem, eles abrem o crânio. Então, outros valores do estágio amarelo. Conceitos novos e pontos de vista diferentes, estranhos, interessantes. Ele gosta de gerar insights novos, ele gosta de entendimento, ele gosta de debulhar ali nas coisas e pesquisar e fazer a pesquisa dele, pegar de várias fontes. Ele gosta de pensamento sistêmico. Depois eu vou gravar um vídeo sobre System Thinking, que eu acho que é muito interessante também, pra gente dar um zoom out na vida. Dinâmicas não lineares, sustentabilidade, visão a longo prazo, porque enquanto os outros estágios ele estava meio que correndo atrás do rabo deles, destruindo a humanidade, o amarelo é o primeiro que pensa que esse problema, ele é muito fundo, o buraco é mais embaixo, eu tenho que entender a complexidade, tenho que ir direto na raiz, se eu quiser trabalhar nesse problema, vai levar muito tempo, então eu tenho que pensar a longo prazo. Ele tem uma visão meta, que são tem a capacidade de comportar várias visões ao mesmo tempo. Entendimento da visão geral, da big picture. Ele não se importa tanto com racionalidade e ciência, porque o laranja, ele estava preso, né, na ciência, na racionalidade. O verde, ele era o excesso da espiritualidade. E aí chega o amarelo, ele tem um approach mais holístico, que ele enxerga, se você falar pra ele de coisas paranormais, de uma experiência de iluminação que você teve, experiência psicodélica, ele ficar super interessado em ouvir, porque ele gosta de ouvir coisas que nunca foram faladas antes, que a ciência nunca provou. Então ele é super aberto ao mundo místico também. Ele gosta da parte da análise, mas ele só faz a análise para conseguir conectar tudo. Ele gosta de conectar os dots, de conectar os pontos ali. Tá, eu aprendi isso, como é que isso se conecta com isso? Ele gosta de mergulhar nos assuntos, mas mais ainda ele gosta de ver como é que esses assuntos se conectam com o todo e como é que ele vai formar essa perspectiva de camaleão que ele tem, caleidoscópica, com todas essas perspectivas que ele já adquiriu ao longo da vida dele. Amarelo é um mestre em conectar os pontos e ver o que cada ponto tem em comum. Ele gosta de ir na raiz do problema, a causa real do problema, enquanto os outros estágios são mais superficiais e conforme vai passando, cada estágio vai adquirindo uma profundidade maior. Que sim, o verde, ele tem a profundidade do misticismo, da espiritualidade, amor, que
super profundo, mas ele não tem essa mentalidade do amarelo de chegar mesmo na raiz, porque você vê que o ativismo, o protesto, sim, adianta, mas é mais... Porque uma frase boa aqui do amarelo é aquele: Let him who would move the world first move himself. Deixa aquele que quer mudar o mundo primeiro mudar a si mesmo. Porque ele vê que o problema é tão mais fundo que a única forma que ele pode fazer pra consertar tudo é começar consertando dentro dele. Então o amarelo, ele tem essa consciência de que o problema só vai ser resolvido a longo prazo e indo direto no coração do problema. Não adianta ficar na superficialidade. E ele consegue mergulhar profundamente na raiz do problema porque ele consegue ver o problema como um todo. Ele tem o big picture thinking, ele vê a visão geral, uma visão ampla. Ele realmente está vendo o mapa todo, enquanto a gente está ali só em um país. O amarelo, ele se retira, né? A necessidade dele, ele se retira e ele vê o todo. Qual é a essência do amarelo? Ele é integrado, multiperspectivas, sistêmicos. Ele consegue ter várias perspectivas da realidade, que é uma das principais características, né, do amarelo. Uma analogia do amarelo é você olhar pelo binóculo, enquanto o Tier 1 ele estava enxergando ali pelo binóculo, o Tier 2 ele parou, ele saiu do binóculo e ele tá enxergando o mundo com os olhos de um inseto. E essa é uma analogia interessante que eu vou deixar aqui também. Sabe aquele inseto que tem que no olho dele tem várias lentes? E tem também câmeras que tem hoje em dia, que tem capacidade de comportar, tipo, 15 lentes ao mesmo tempo, para conseguir chegar numa visão real do objeto em si. Então, o amarelo, ele saiu daquela única lente e ele passou a ter várias lentes dessa realidade. Então, assim, quando você tem 15 formas de enxergar uma coisa, ao invés de uma forma só, você vai conseguir ver a verdade por trás daquele objeto. Você vai conseguir ver as coisas pelo que elas são, não de acordo com essa lente que você tem, essa lente única e absolutista que você tem. Ele vai pegar todas as camadas, né? Todas as camadas dessas lentes que tem e ele vai criar a dele mesmo, que vai ser uma única. O verde é coletivista e o amarelo é individualista. Enquanto o laranja era individualista e queria sucesso a qualquer custo, o amarelo é mais sensível e consciente. Amarelo é consciente de sua existência aqui na Terra, de como ele afeta o todo. O mundo, os relacionamentos, o meio ambiente, ele se importa em como as pessoas se sentem. Ao invés de ser igual ao verde, ele traz a mente. E é interessante que você vê que no verde a gente tinha um excesso de amor, de compaixão, de sentimento. O amarelo, ele tem tudo aquilo, mas ele também traz a mente pro jogo. Então ele consegue racionalizar e ver as coisas de forma mais objetiva, porque ele não tá com aquela nuvem que as emoções deixam, né? Que é uma nuvem que cloud o jeito que a gente vê o mundo, porque se você tá sentindo muito profundamente, você não consegue enxergar. O amarelo é sobre explorar a realidade através da mente. O amarelo, ele vê, como ele não tem o julgamento, ele vê que tudo carrega um pouco da verdade. Então, tudo tem um valor nessa existência e tudo carrega um pouco da verdade. Enquanto os outros estágios estavam julgando tudo, eles não conseguiam ver o valor das coisas. O mundo se torna mais interessante, porque a partir do momento que você deixa de pensar que a sua verdade é absoluta, a sua verdade é a única, o mundo vira um playground, porque você quer explorar, você quer conversar com todo mundo, porque você sabe que todo mundo tem um presente pra te dar, tem uma perspectiva nova pra te trazer. Então, ele enfrenta o mundo, enquanto os outros estavam presos no medo, o amarelo, ele enfrenta o mundo com, assim, um ar de curiosidade. E ele vê que, mesmo que algo seja errado ou imoral, ainda assim, aquilo carrega um pouco da verdade. Ele tem a mente aberta, radical open-mindedness. Ele consegue entreter opiniões radicais sem se apegar ou julgar. Então, ele consegue, por exemplo, conversar sobre política sem ficar todo emotivo e brigar e debater, porque ele sabe que ele pode conversar sobre, mas ele não precisa pegar aquilo como uma perspectiva para ele. Amarelo é sobre integrar sistemas e criar novos modelos, né, de como tudo isso funciona. É ver uma vida, ter uma vida com uma visão mais caleidoscópica. Enquanto o azul tinha aquela visão da religião, o laranja da ciência, o verde de meio ambiente, de paz e amor. Ele engloba todos esses e ele vê
não é como se ele criasse um modelo dele, ele tá criando um modelo de acordo com os modelos que já existem nos outros estágios, então ele tá usando tudo, por isso que ele vê o valor de cada estágio, porque ele tá reutilizando o modelo como um todo, ele tá integrando, não é como se ele apagasse tudo e criasse uma coisa dele, ele tá reutilizando esses modos de pensar de outras pessoas, essas outras perspectivas para criar uma mais aprimorada. Pessoas amarelas são a elite da informação, elas se importam porque no verde existia muito aquela parte de eu me importo muito com as pessoas. As pessoas do amarelo, elas também se importam, tanto que eles procuram solucionar os problemas da humanidade. Elas se importam, mas ao mesmo tempo elas são mais realistas. Elas veem que a criatividade e pensar fora da caixinha é o que há. E é interessante porque no estágio laranja, o mundo corporativo, inclusive vocês já devem ter ouvido falar de pensar fora da caixinha através do mundo corporativo. O mundo corporativo pensa em pensar fora da caixinha, mas é só quando se trata do mundo corporativo. O amarelo, ele traz pensar fora da caixinha na visão da vida, no geral. O amarelo realmente pensa fora da caixa e procura soluções inteiramente diferentes para problemas que estão ali correndo faz muito tempo. Ele valoriza ecologia, forma responsável e consciente de viver. Ele valoriza estudar modelos, a dinâmica do espiral é um deles. Ele valoriza as hierarquias naturais, conhecimento, educação. Ele valoriza a leitura, ele valoriza a pesquisa, ele é um autodidata, né, o estágio amarelo. Ele vai atrás das coisas, com a internet de hoje em dia, ele aprende tudo sozinho. Perspectivas diversas, ele lê opiniões diferentes, que não... Isso é muito interessante, porque uma pessoa que tá no estágio amarelo, ele vai ler um livro sobre algo que ele não concorda só pra ver uma perspectiva diferente e quebrar ali a mente dele um pouco, e abrir mais a mente, né? Existe uma colisão de várias perspectivas pra montar esse quebra-cabeça, porque... Eu acho que no estágio 1, né? No estágio 1 não, no Tier 1, as pessoas nem sabiam que havia um quebra-cabeça. O amarelo, ele já tá tentando montar o quebra-cabeça, então quanto mais perspectivas, melhor. Então ele tem essa colisão de várias perspectivas diferentes ao mesmo tempo pra formar esse quebra-cabeça. Ele é uma esponja pra conhecimento. Ele absorve tudo em volta dele. É como se ele tivesse uma base de dados gigante dentro dele e ele só estivesse absorvendo ali. Ele liga pro aprendizado a longo prazo, porque ele sabe que se desenvolver como ser humano exige tempo. Então ele é proativo com o estudo, ele não é tipo, fica esperando, ele é um autodidata, ele não fica esperando aprender as coisas da faculdade, ele vai atrás de vídeo, vai atrás de livro, ele é super proativo com o estudo dele. O amarelo sabe que pode passar a vida toda estudando e não vai conseguir aprender tudo o que existe, ele sabe que ele pode passar a vida inteira estudando de tudo, e ele não vai estudar nem 1% de tudo que existe no planeta. Então, ele tem essa humildade de saber que, por mais que ele saiba bastante, ele ainda assim, ele tem que ficar humilde porque existe muitas coisas a serem aprendidas. Enquanto eu vejo que as pessoas mais ignorantes são as que mais querem debater. Nunca nem estudou sobre política, quer conversar sobre política. E aí você vê que o estágio amarelo tem uma certa humildade, porque ele sabe que existe muito para aprender. Não tem por que ele ficar preso numa ideologia, defendendo uma ideia só, sendo que existem várias outras formas de pensar. Ele valoriza expertise, competência, experiência. Ele valoriza o contexto como um todo, a ver a big picture. Ele desenvolve habilidades para servir o todo, porque até então, nos estágios anteriores, eles estavam servindo a si mesmo. No amarelo, ele quer aprender como o sistema funciona para conseguir servir o todo. Ele tem um pensamento independente, ele valoriza a neutralidade, porque se ele não tiver neutralidade, ele cai no julgamento, em debate, em conflito. Então, ele valoriza muito o equilíbrio dele de não se perder tentando convencer os outros, a neutralidade mesmo. Ser objetivo e imparcial, ele sabe que sempre que ele se apega muito a uma perspectiva, ele está sujeito a criar conflitos e querer defender aquela perspectiva. Então, ele gosta do desapego em relação ao modo de pensar. Ele encontra as pessoas onde elas estão, porque enquanto os outros estágios do Tier 1 estavam julgando o outro estágio, o amarelo, ele sabe que existe a dinâmica da espiral. Ele sabe que uma pessoa no azul, que ela é religiosa, e ele tem que passar por aquele processo todo. Então, quando ele conversa com uma pessoa do azul, ele não fica falando do estágio amarelo.
Ele sabe que aquela pessoa tem que passar pelo laranja, depois pelo verde, pra chegar no amarelo. Então ele não fica tentando convencer a pessoa, tentando fazer a pessoa pular. Ele sabe, ele encontra a pessoa onde ela tá. Se ela acredita em religião, eu vou respeitar, porque é a perspectiva dela. Ele gosta de pontes, né, ligar uma coisa a outra. Engenharia social, ele gosta de designs ecológicos. Reduzir o sofrimento do sistema, né, que é gerado da humanidade toda por conta desses problemas complexos que a gente tem, sistêmicos. Ele gosta de pegar ideias de várias fontes diferentes, igual eu falei anteriormente. Ele vai pegar da ciência, ele vai pegar de livro, ele vai pegar de site fuleiro, ele vai pegar várias teorias de tudo quanto é lugar. Amarelo é o lado esquerdo. Então, enquanto o verde era mais abstrato, emocional, sentimentos, amor, o amarelo, ele volta pro lado direito do cérebro, que é lado esquerdo do cérebro. Eu tenho problema com direita e esquerda, gente. O lado esquerdo do cérebro, que é sobre racionalidade, lógica, mas como ele já tem os outros estágios integrados, ele não é mesquinho igual uma pessoa no estágio laranja, onde a pessoa é extremamente racional. Inclusive, o amarelo, ele não gosta dessa extrema racionalidade. Ele já integrou os estágios anteriores, então ele tem os dois lados dentro dele, o lado esquerdo e direito do cérebro. Ele gosta de visão, as pessoas no amarelo são visionárias, ele gosta de ver à frente. São as pessoas realmente que veem à frente. Pode ver que muitas pessoas que têm sucesso, elas estão no estágio amarelo porque elas viram uma necessidade na humanidade que ninguém tinha visto antes. Elas têm capacidade de pensar à frente, por conta de conseguir ver o sistema como um todo. Elas gostam de ter um propósito, de ser visionário, elas conseguem ter a visão e segurar naquela visão pro futuro e executar aquilo, focar naquele negócio. Então são pessoas muito movidas, assim, por algo maior que ela. Gosta de flexibilidade mental, ele gosta de paradoxos, ele gosta de entender os paradoxos da vida, ele gosta de incerteza, porque ele sabe que é só na incerteza que ele vai conseguir aprender. Ele gosta de responsabilidade, independência, autonomia e ser solitário. As pessoas no estágio amarelo são os lone wolf, né? E agora vamos lá falar um pouco da diferença entre o laranja e o amarelo, porque como o laranja também era individualista, muita gente vai falar, ué, mas o amarelo tá fazendo a mesma coisa do laranja, e na verdade não. Porque o laranja, ele faz isso porque ele quer reconhecimento. Todo o desenvolvimento... Porque ambos são sobre desenvolvimento pessoal, né? Sobre autorrealização. Mas o laranja, ele faz as coisas pra ter reconhecimento, pra ter fama, pra ter dinheiro. Ele faz em troca de algo. Ele ainda tá ali no medo, em como isso pode me servir. Ele ainda tá no modo de sobrevivência. O amarelo... Ele não se importa em ser reconhecido, se alguém vai reconhecer o trabalho que ele tá fazendo, se alguém vai ver que ele tá solucionando os problemas do mundo. Ele não tá perdido no ego dele. E não confunda a manipulação do sistema que acontece no laranja com o que o amarelo tá fazendo, porque o amarelo, ele gosta muito de estudar o sistema para conseguir solucionar os problemas da humanidade, enquanto o laranja, ele gostava de entender o sistema, nem estudar a fundo, ele gostava simplesmente de entender pra manipular, pra ter mais dinheiro, pra ter o que ele queria. Ele, na verdade, o laranja, ele não tava interessado em entender o sistema, ele só queria a manipulação mesmo, ele só queria vencer. O amarelo saiu da sobrevivência, ele quer um novo modo de viver, né? Ele quer preservar, ele se importa em preservar o meio ambiente, ou que, apesar do verde ter esse pensamento também de proteger o meio ambiente, ele não era muito realista, né? Ele se perdia em idealizações. Então o amarelo é tipo, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode executar isso. A atitude do amarelo é a longo prazo, o laranja era... só o agora, ele só pensava no agora. O amarelo não julga, enquanto o laranja, ele se perde muito em julgamento, em julgando. Amarelo, ele é mais consciente da dinâmica do espiral, enquanto o laranja, ele ainda tá perdido no Tier 1, no modo de sobrevivência, em julgar os outros, em demonizar, em falar que o meu é melhor que o seu. O amarelo... ele tem essa big picture thinking, que ele quer acomodar o sistema da dinâmica como um todo. Ele quer atender às necessidades de todos os estágios. Ele não tá ali só pra servir a ele mesmo. E enquanto o laranja é as coisas só pra mim. Eu não me importo com o meio ambiente, dinheiro pra mim, eu quero vencer na vida. O amarelo, ele já tem um pensamento e pensar em tudo, né? Em todo mundo da dinâmica. Quais são as características do amarelo? Ele não é ideológico, ele tem princípios, assim, altos que ele vive a vida dele, mas ele não tem ideologias que ele quer defender até o final da vida, igual aos outros estágios. Ele age de acordo com a sua essência. Ele tem essência ética como fonte. Então, ele é movido
por um compasso interior dele. Ele não precisa que um livro fale pra ele o que ele tem que fazer, que a sociedade fale as coisas pra ele, não precisa de reconhecimento. Tudo que ele faz porque dentro dele ele se sente bem fazendo. E ele tem... É engraçado porque enquanto o laranja, ele competia, né, com os outros, e todos os outros estágios, se você vê, eles competem uns com os outros, o amarelo, ele compete com si mesmo. O amarelo, ele vê problemas internos que a religião não vê, que não tem livro, nem sociedade nenhuma que vai mostrar. Porque ele tá estudando o sistema como um todo e ele não tá se apegando a uma só. Então ele vê problemas que muitas pessoas não veem. Ele tem uma sabedoria interna e um compasso interior por conta dessa pesquisa extensiva, né, que ele fez de como o mundo funciona. Ele estuda coisas estranhas e controversas só pra entreter, né, um pensamento diferente, só pra gerar aquele caos dentro da mente dele, pra ele conseguir avançar como pessoa mesmo. Todas as ideias são sagradas e sujeitas a um upgrade. Enquanto os outros estágios estavam julgando o jeito que as outras pessoas pensavam, o amarelo, ele vê que todas as ideias são sagradas porque tudo carrega um pouco da verdade. Então ele tá super interessado no que as pessoas têm que falar, porque mesmo que talvez a pessoa tenha uma opinião considerada errada, existe uma forma de aprimorar aquela ideia, aquele modo de pensar. Ele tem uma alta flexibilidade mental. Se a cultura está mudando, ele tem que mudar também. Ele tem que parar para investigar e acompanhar esse crescimento da cultura. Todos os estágios do Tier 1 têm uma mente mais cristalizada. Então, você vê que os psicodélicos ajudam muito com isso, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa mente vai cristalizando e vai ficando mais rígida. Então, o estágio amarelo, ele vai abrindo a mente para todas essas perspectivas, todos esses modelos diferentes, porque ele quer acabar com essa cristalização e ele quer ter uma mente de borracha, ele quer ter uma mente completamente flexível, então ele valoriza muito isso. Para amarelo, o mundo é altamente complexo e exige soluções integradas, então ele sabe que, tipo, muita gente fala que a culpa é da religião, é só eliminar os religiosos. O amarelo sabe que não é simplista assim, né, que precisa de uma solução que integre o sistema como um todo, que não pense em eliminar, ele quer dar um upgrade, ele não quer a remoção, né, dos outros estágios. Ele aprecia os problemas sociais e ele tem gosto, na verdade, em examinar esses problemas complexos da sociedade, a pobreza, a política, a saúde pública, a economia. Ele vê que não tem solução simples e é exatamente por isso que ele gosta de estudar o sistema como um todo e descobrir aonde que estão os buracos ali, né, por que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Ele gosta de introduzir várias ideias complexas na mente dele porque é a sopa de letrinhas que ele tá criando de perspectivas dentro da mente dele. Ele tem uma vista ampla da vida na Terra, da gente como espécie, né? Ele toma atitudes eficientes para ajudar o todo. Ele integra ciência, religião e desenvolvimento pessoal. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. Isso é uma coisa muito importante, porque como ele não julga, ele já saiu do julgamento, e ele também não espera reconhecimento, ele não tá nem aí para o que as pessoas falam. Esse daqui, eles são outliers, né? Mavericks, que depois eu vou explicar um pouco mais pra frente, eu vou explicar qual o significado do Maverick, não é meu sobrenome, mas é uma pessoa que pensa por si só. Para o amarelo, nada é ruim, mal ou imoral. Tudo é interessante, porque ele tá partindo daquele modo de pensar da curiosidade, ele não tá preso ali nossa, isso é ruim, isso não devia existir, aquele estágio é ruim, vamos eliminar. Ele vê o todo, né? Ele vê a complexidade do problema e ele vê também que tudo que existe hoje é parte da estrutura da civilização, então se está lá, serve para algo. Ele tem uma sabedoria elevada quando ele olha para as coisas ruins do mundo. Porque ele não tem um julgamento e ele tem um certo desapego das coisas, ele consegue enxergar as coisas como elas são, sem julgar, demonizar ou moralizar as coisas. Ele vê que tudo está evoluindo e mudando o tempo inteiro. Inclusive, por isso, ele vê essa necessidade dele mudar bastante. Ele abandona a tradição e é altamente adaptável. Ele, na verdade, não gosta de tradições. Ele consegue ver um tema comum entre várias opiniões diferentes. Ele vê que mesmo pessoas que pensam completamente diferente, elas têm algo em comum entre elas. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa da gente conseguir ver que, principalmente com guerra, com briga de política, você vê que no final todo mundo é um ser humano. Todo mundo quer viver uma vida boa, todo mundo quer paz. Então, ele vê as coisas em comum que as pessoas têm. Ele consegue ter duas perspectivas diferentes ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, porque se uma pessoa é cristã, ela não consegue abrir a mente pra pensar no judaísmo. Ou é uma ou outra. Uma pessoa no amarelo, ela consegue ter as duas opiniões,
debulhar essas opiniões e ainda assim não segurar nenhuma das duas. Isso é uma coisa super difícil, porque a gente tem esse pensamento de preto e branco. Ou é o meu, eu tô certo, você tá errado, né? Ele gosta da liberdade de se expressar, ele tem uma necessidade de se desenvolver como pessoa e de ajudar o ecossistema, de suportar a vida dos seres humanos e dos animais aqui no planeta. Ele muda de valores livremente, porque a dinâmica da espiral ela é baseada em valores. E aí você vai ver que conforme passa o estágio, os valores mudam. Quando chega no amarelo, é muito difícil descrever uma pessoa do amarelo, porque elas mudam muito frequentemente, os valores mudam. Então, a pessoa do amarelo, ela se dá a liberdade de mudar de valores livremente. Ele acredita nas pequenas ações que causam impactos gigantes, porque ele vê que tem muita gente fazendo muita coisa e não indo na raiz do problema, enquanto tem uma solução ali, uma ação pequena que pode ser tomada na raiz do problema e aquilo vai ter um impacto enorme. Então, ele gosta desse modo de solucionar. Ele vê além dos interesses do indivíduo. Ele consegue ver o interesse da espécie e da Terra como um todo, não só do indivíduo. Ele consegue ver a sua própria autossabotagem e autodecepção. Ele consegue ver como é que a mente dele funciona e como é que ele pode ficar preso em ideologias e perspectivas. Então ele vai além disso. Ele se importa com os problemas globais e universais. Ele gosta de ideias visionárias e revolucionárias para melhorar a humanidade, né? Para ter uma visão mais ampla. E porque ele tem essa visão ampla, ele tem um foco, ele tem uma visão, e ele se importa com a evolução da consciência e da espiritualidade. Então não é como se ele só estivesse se importando, ele quer a evolução dele, né? Por isso que ele começa no próprio desenvolvimento da consciência dele, e ele também quer que todos evoluam, né? Todos tenham um consciente mais elevado. Porque depois do amarelo tem o turquesa, que é a espiritualidade, assim, level geral. Mas ele, mesmo que ele não tenha integrado essa espiritualidade mais profunda do turquesa, ele se importa com o level de consciência do mundo. E a espiritualidade de verdade, ela vai nascer mais no final do estágio amarelo e perto do turquesa mesmo. Então, aí a gente começa a ver aqui algumas limitações, né? O amarelo vê as limitações do reducionismo, porque o amarelo, ele não gosta muito da ciência, porque a ciência tem mania de colocar tudo em boxes, né? Ele não gosta do reducionismo, do pragmatismo, da lógica, do materialismo. Ele não gosta de nenhum desses ismos do campo científico. Ele tem uma curiosidade sem julgamento. Ele entra nesse flow constante de ideias e novas formas de viver, e ele tá sempre perguntando, sempre interessado em como as coisas funcionam. Tudo está conectado e trabalha junto. Ele vê como que tudo se conecta. Por isso que ele não julga ninguém e nem outros estágios, porque ele vê que cada um é uma peça do quebra-cabeça, e o quebra-cabeça nunca vai ser completo sem algumas peças, né? Então ele vê o valor de tudo. Ele é aberto a aprender de qualquer fonte. Todas as experiências são oportunidades de aprendizado. Ele gosta de valores humanistas, né? Ele gosta de ter um senso de igualdade, mas ele é um pouco mais elevado do que o estágio verde, que tinha esse senso de igualdade. Ele vê a nossa diferença como ser humano, porque eu acho que parte de não julgar, o verde ainda tinha muito julgamento. Parte de não julgar é ver esse pote de sopa que é o mundo, ele só é possível por conta da diversidade. Então, o amarelo vê muito isso. Ele gosta de adaptabilidade, de solucionar os paradoxos da vida. Ele gosta de ver todas as perspectivas dos estágios anteriores. E ele considera todas as perspectivas dos outros estágios legítimas, porque elas têm o direito de existir e elas servem para algo. Amarelo tem facilidade em interagir com as pessoas que estão em outro level do espiral. Porque como ele não tá mais na parte do julgamento e da crítica, de moralizar os outros e demonizar os outros, ele consegue ter um relacionamento muito bom com pessoas de qualquer estágio, porque ele não tá tentando trazer as pessoas pro estágio dele, ele sabe que cada um tem seu processo interno. Uma coisa interessante é que o verde, ele tenta trazer todo mundo pro verde. Ele vê alguém que tá lá no azul religioso, ele já quer fazer que a pessoa seja um hippie, sem ver que a pessoa precisa passar pelo laranja, não tem como pular. Tem muita gente simplista que vai pra África, sei lá, vai pra uma tribo no meio da África e não vê que primeiro eles têm que passar pro azul. Eles têm que passar depois pro laranja, depois pro verde, que não dá pra eles chegarem no amarelo. Então, o verde tem esse lado dele que ele idealiza tudo e acha que é simples de pular de um estágio pro outro, e ele escapa o sistema como um todo. Enquanto o amarelo, se ele realmente quiser ajudar a sociedade, ele vai fazer uma mudança, sim, ele vai tentar se infiltrar de certa forma, não se infiltrar, mas participar do sistema de uma forma maior, assim, de um cargo maior de hierarquia, onde ele sabe que aquilo
vai ter uma mudança substancial. Inclusive, um exemplo bom de amarelo, tem a guerra entre o Israel e a Palestina, e o governo do Israel, algumas pessoas, contrataram o pessoal da dinâmica do espiral para conseguir levar o pessoal do azul pro laranja. E eu acho que no final teve uma história de que eles não conseguiram o dinheiro suficiente para manter o programa, mas essa é uma forma muito boa, que é pensamento do estágio amarelo, de solucionar um problema sistêmico e profundo, que é o problema da política do Israel e Palestina. Amarelo tem consciência de que a gente tem que passar por todos os estágios. Ele não é reativo, ele não tenta te tirar da onde você tá, ele escuta melhor, porque a partir do momento que você para de julgar, você tem a capacidade melhor, né, de escutar o que realmente a pessoa tá passando, sem querer tirar a pessoa e salvar ela da onde ela... Ele consegue entreter a ideia sem acreditar nela. Ele junta a informação de várias fontes, ele muda constantemente, ele prefere simplicidade e funcionalidade ao invés de se mostrar igual ao estágio laranja. Ele não tem interesse em status ou em se exibir. Ele não se compara com os outros, igual eu falei, ele se compara a si mesmo. Ele não tem inimigos, ele não compra briga, ele é imune, de certa forma, a ideologias. Cai em ideias fracas, em ideologias de tipo fuleiro aí. É meio que impossível corromper a mente de uma pessoa do estágio amarelo, porque ele já transcendeu tudo aquilo, ele sabe que não adianta segurar só uma perspectiva. Amarelo é atraído por hotspots, que nada mais é do que os polos onde várias coisas acontecem. Ele gosta de onde tem as crises, a ciência tá avançando, onde a política tá mudando, onde tem conflito. O amarelo gosta de estar nessas áreas porque é exatamente onde ele pode influenciar e pode resolver os problemas, né? O amarelo, ele analisa os cenários do sistema a fundo, né? E ele foca no futuro, ele quer ver aonde é que a gente pode atingir, qual patamar que a gente pode atingir como ser humano. E ele pensa, porque como ele entende o sistema como um todo, ele sabe que qualquer coisa que ele mudar no sistema, qualquer coisa pequena que ele mudar, vai ter um efeito dominó e aquilo pode ter um efeito negativo. Então, ele tem a capacidade de pensar à frente e ver qual seria a reação de uma solução de um problema e como dar conta daquela reação, daquele problema. Então, ele participa desse modo de pensar, que tem os feedback loops, de que consertei uma coisa, outra coisa nasceu, eu tenho que consertar, então ele vai pensando à frente do tempo dele. Ele fica maravilhado com a possibilidade do novo, né? Ele gosta de enxergar o mundo com esse ponto de vista. É do bebê, né? Eu vejo que o Tier 2 é como se fosse o bebê. Você volta a ser bebê e você tá enxergando o mundo de uma forma diferente, com curiosidade e sem julgamento. A autoridade é contextual. Ele vê que porque enquanto o verde não gostava de autoridade, o amarelo também não gosta porque ele é um lone wolf, né? Ele é solitário. Mas ele vê que às vezes é necessário ter autoridade. Depende do contexto, porque se tá todo mundo se juntando, ele não vai se colocar num lugar onde ele não sabe do que ele tá falando. Tipo, se tá resolvendo um problema sobre política, ele vai querer pegar o melhor cara que entende sobre política, ele vai ver que aquele cara tem expertise e ele vai escolher aquele cara pra falar sobre política, não ele. Então ele tem capacidade de ver o poder da hierarquia, da autoridade, quando tem um contexto bom. Ele gosta de consumo mínimo, ele curte as coisas boas da vida, mas ele não se torna escravo delas. Isso é muito importante. Ele gosta de viver a vida, de ter os prazeres da vida, mas ele não se perde igual, por exemplo, o estágio laranja ou até mesmo o estágio verde também. Ele pode ser gentil, igual eu falei anteriormente, é bem difícil descrever o amarelo. Ele pode às vezes ser gentil ou arrogante, cruel, conformista. Ele é meio que um camaleão, porque como ele tem essa mente que é colorida, de várias formas de pensar, você nunca sabe como é que ele vai agir, né? E o estágio amarelo, ele também gosta de win-win-win. Tem o win, que é eu ganho, você perde. Tem o win-win, nós dois ganhamos. E tem o win-win-win, que eu ganho, você ganha e todo mundo ganha. O planeta inteiro tem que participar disso tudo. Não adianta só eu vencer como ser humano ou você vencer. Nós todos temos que estar vencendo. Então é um 3D, uma forma 3D de pensar. Enquanto os outros tava ali ainda meio que superficial. O amarelo, ele já tem um modo mais amplo de pensar. Se eu vencer, você também vencer, todo mundo tem que vencer. Ele raramente se junta a grupos, ele é o lone wolf, ele é um low profile, ele trabalha no background, geralmente de uma empresa grande, ele não gosta de ser a cara da empresa, ele não gosta de chamar atenção pra ele, porque ele já transcendeu, né, o ego. Ele não se sacrifica pela comunidade. O masculino do amarelo é o masculino mais suave, enquanto no laranja tinha uma falta do feminino. E aí a gente vê o verde que tinha
a incorporação do feminino, inclusive a coisa mais bonita de ver é um homem que incorporou o feminino dentro dele, porque a gente só pode ser completo quando a gente tem os dois dentro da gente. No amarelo, ele é... Eu costumo ver como o verde era... Na verdade, o laranja é meio que um homem meio crianção. No verde, é um homem mais, assim, jovem, enquanto no amarelo é um homem mais adulto, maduro. Completamente maduro. Enquanto o laranja, você vê que a masculinidade do laranja é meio machista, né? De querer mostrar músculo, de mostrar poder, de mostrar força. Enquanto no verde já é uma sensibilidade assim mais incorporada. O amarelo já pega um outro patamar. Agora vamos lá, vou falar de exemplos. Abraham Maslow é assim, um ótimo exemplo. Ele criou a hierarquia das necessidades. Dá uma olhadinha em quem é o Abraham Maslow. Eban Pagan, Noam Chomsky, e é interessante, eu citei o Noam Chomsky no estágio anterior, verde, mas, e todos esses que eu tô citando aqui, não vai me deixar comentário falando que, imagina que ele é amarelo, porque ele fez isso, ele é do Satã e blá blá blá, eu não quero saber, porque a dinâmica de espiral transcende a política e transcende essas coisas tudo, então não venha dar sua opinião. Todas essas pessoas que eu tô falando aqui, elas nunca são só uma cor do espiral. Elas são várias coisas, assim como nós todos, né? A gente se desenvolve como um organismo. Quando você coloca uma bactéria, a bactéria vai pegando aos poucos, ela não toma conta do negócio inteiro. Então, a gente, como na Terra, se você olhar a dinâmica da espiral, a forma que tá evoluindo, o laranja tá infectando os polos mais, assim, diversos e industriais e capitais. E aí ele vai surgindo aos pouquinhos, então ele não simplesmente infecta a pessoa de uma cor só. Então, todas as pessoas que eu tô falando aqui, elas têm bastante do amarelo dentro delas, mas elas não são somente amarelas. Carl Sagan, mecânica quântica, os pais da mecânica quântica, que é quando a ciência começou ali pisar um pouquinho na espiritualidade e no misticismo. E são Albert Einstein, David Bohm, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Arthur Eddington, Richard Feynman, Freeman Dyson. Todos esses cientistas, eles eram mais cientistas de ponta, assim, que eles estavam descobrindo, assim, groundbreaking things, e eles começaram a ver que não era tudo físico e a ciência não explicava tudo. Eles começaram a pisar ali um pouco no misticismo. Então eles tinham essa mente mais nuanced, que era amarela. Ou, na verdade, até além do amarelo. O Einstein, eu acredito que ele estava lendo o amarelo. Muitos desses cientistas, no final da vida deles, eles, na verdade, se tornaram sábios, né? Se você vê, assim, os grandes cientistas que transcenderam mesmo o ego. Kurt Gödel, Obama é outro também. Eu não gosto nem de falar aqui, porque ele tem bastante de outros estágios, mas ele também... O jeito que ele fala, eu falo que é a atitude. É a postura que a pessoa tem. Quando você conversa com a pessoa, você vê que a mente da pessoa pensa em uma forma de sistemas, assim, pensa em forma de modelos. Então, o jeito que a pessoa se bota no mundo, a atitude dela, você consegue ver que a pessoa é amarela. O Obama é um bom exemplo. Não que ele seja somente amarelo, mas é um bom exemplo. Sistema, a dinâmica do espiral, por exemplo, do estágio amarelo. George Soros, Joseph Campbell é outro... Dá uma pesquisadinha sobre ele. Ele é maravilhoso. Ele integrou muitas coisas juntos. Mitologia, com Bíblia, com religião. Ele misturou, assim, ele fez uma sopa de tudo. E ele viu o que aquelas coisas tinham em comum. Vale muito a pena. Se vocês nunca assistiram, assistir O Poder do Mito. Clare Graves, que foi o psicólogo que gerou. Na verdade, ele não chamou de dinâmica da espiral, né? Mas foi ele que desenvolveu esse sistema todo. O Don Beck, Teoria do Caos, Teoria Cibernética, as universidades de ponta, Biomimética, Programa Neurolinguístico, os futuristas, os humanos do Star Trek, Viver de Forma Sustentável, Ecologia, Cidades Ecológicas, Soluções de Conflitos, Wikipedia, Jacques Derrida, Shinzen Mindfulness System, Larry Page e Sergey Brin, que são o CEO do Google, Steve Jobs, Paul Allen, que foi o cofundador da Microsoft, Elon Musk é outro que vocês vão... Nossa, os brasileiros odeiam o Elon Musk. Eu não sei o que acontece, nem quero saber, nem comenta aqui. Mas ele também tem bastante de amarelo. Pode julgar o cara, mas olha onde o cara chegou, né? O Joe Rogan. Joe Rogan é uma pessoa extremamente interessante, porque se vocês nunca viram ele, dá uma pesquisadinha. Não sei se vocês conseguem achar algum podcast dele que foi
traduzido para o português, mas ele conversa com pessoas completamente diferentes. Ele conversa sobre psicodélicos com todo mundo, ele conversa com cientista, ele conversa com lutador de boxe, ele conversa com todo tipo de pessoa que você pode imaginar. Pessoas famosas, comediantes. Ele é um comediante, né, na verdade. Mas ele tem uma capacidade de encontrar as pessoas aonde elas estão. Ele tem muito amarelo dentro dele. A mente dele é muito interessante. Ele fala de espiritualidade, ele fala de psicodélicos, ele fala com neutralidade. Ele não tenta converter a pessoa pro estágio dele, que ele já tá, de certa forma, parcialmente no amarelo. Ele não tenta trazer as pessoas pra ele. Ele respeita onde as pessoas estão. Eu adoro quando ele entrevista pessoas que eu gosto, porque ele vai muito a fundo, assim, e ele é muito natural no que ele faz. E ele também caça a própria comida dele. Tipo, essa é uma coisa interessante, bem amarela mesmo, porque ele gosta muito de carne, só que ele não acha ele fala que ele não gosta do jeito que a carne é produzida, né, da matança dos animais e tudo. Então ele caça o próprio animal dele. Ele tem ele tem as ferramentas dele lá de caçar, atirar, o arco e flecha, que ele caça a própria carne dele, que se você for ver, é uma forma muito assim, íntegra de conseguir o seu pão, né, a sua comida. E aí eu sei que ele caça pra ele, pros amigos dele, ele caça e por uns 3 meses ele come a mesma carne. Então assim, é uma forma bem sustentável de viver, porque se você for ver o jeito que a gente vive hoje em dia, né. O Sam Harris também é um bom exemplo, mas é difícil falar dele porque ele ainda não integrou muito dos outros estágios. Ele é bem moralista, ele julga religião, ele tem um excesso de racionalidade do estágio laranja, mas ele tem bastante do amarelo nele também. O Jordan Peterson é outro, eu não gosto nem de falar dele porque ele é uma criatura muito complexa. Ele é bem sofisticado, ele cita várias fontes diferentes, mas ele também ainda, pelo jeito que ele fala, dá pra você ver que ele ainda tá preso em muito da parte de moralizar, demonizar, de defender o ponto de vista dele. Então ele ainda tá preso, ele tem bastante da masculinidade tóxica nele também. Então ele ainda tá preso em outras partes, mas ele é uma pessoa muito interessante, ele tem bastante do amarelo nele. O filme Lucy, Tom Campbell, que ele fala bastante sobre astral projection, de sair do seu corpo. Ele tem até um instituto, na verdade, Instituto Monroe, que basicamente ensina as pessoas como fazer, como ter experiências fora do corpo, né? Out of body experiences. Ele é uma pessoa bastante interessante também. E aí você vê aqui qual a diferença, isso é interessante falar, o vegetarianismo do amarelo pro verde. Enquanto o verde, ele tá ali, ele é vegetariano ou vegan, e ele tá querendo convencer as pessoas para de comer carne, e o ativismo e protesto. O vegetarianismo do amarelo, ele não cria nenhuma etiqueta. Ele não fala que ele é vegan, ele não fala que ele é vegetariano, ele tenta viver de uma forma mais consciente, ele não tenta convencer ninguém que as pessoas têm que parar de comer carne. Outro exemplo, Emma Watson. Depois dá uns exemplos aqui embaixo no vídeo que eu... Não tem muita mulher nesse... Não gostei que não tem muita mulher aqui, e com certeza tem mulheres. Ai, você deve estar se perguntando, será que eu sou amarelo? Será que eu sou amarelo? A forma mais fácil de saber se você é amarelo é... Você ainda tá julgando as outras pessoas? Você ainda tá criticando as outras pessoas? Porque se você quer integrar realmente o estágio amarelo, você tem que parar de julgar. Não tem como a gente integrar o amarelo e julgar ao mesmo tempo. E é interessante porque o julgamento é uma coisa tão comum pra gente. A sociedade de hoje em dia julga muito, critica e moraliza e demoniza. Então, é uma coisa que a sociedade faz como um todo. E aí a gente acaba fazendo também, a gente julga sem nem saber que a gente tá julgando. A nossa família julga, a religião em si julga, todos os estágios anteriores julgam, as novelas, tudo que a gente assiste na TV. Então, assim, a mídia toda julga. E tem pessoas que têm aquela Bibi Bailas, ela tem uma carreira inteira baseada no julgamento de outras medicinas alternativas. Então, pelo amor de Deus, não deixa a sua carreira ser baseada no julgamento, porque é a forma mais fácil de você ficar parada, estancada em algum dos estágios. Então, se pergunte, eu julgo as pessoas? Eu critico as pessoas? Porque quando você parou de demonizar as pessoas, você parou de debater e argumentar com as pessoas, isso é muito importante. Eu me vejo muito me perdendo, tentando debater com as pessoas. Então, você debate com as pessoas, fica tentando argumentar, falando que a sua verdade é a verdade absoluta, a sua perspectiva é melhor. Então você não vai conseguir integrar. O amarelo, ele vê que não tem sentido nenhum tentar convencer as outras pessoas. Esse processo todo aqui da dinâmica espiral pra gente conseguir mudar a gente, imagina pra mudar os outros. Então, o amarelo vê que é uma distração a gente querer
convencer os outros, argumentar, debater, discutir, né? Você parou de moralizar e culpar as pessoas? Você ainda se vê em discussões ideológicas? Você conta de psicodélicos? Você fica tentando convencer as pessoas que os psicodélicos são bons? Então você ainda tá perdido no estágio verde, que quer provar que você fica julgando as pessoas que comem carne, você fica julgando as pessoas que não acreditam em Deus. Você acredita em Deus? Se você não acredita, você tenta convencer as pessoas que Deus não existe? Em quem que você votou? Você fica perdido em briga de política, de qual partido político que você escolheu? Você tem um inimigo? Ai, mas aquela pessoa é inimigo, Trump, ou Bolsonaro, ou Lula, Hitler, você fica julgando todo mundo? Tem alguma ideologia que você ainda defende? Isso previne que você evolua? Porque na vida, assim, a forma mais fácil da gente se perder é olhar pra fora, né? Quando a gente se prende nessas discussões de você tá errado e eu tô certo, você tá pensando no black and white thinking. O meu é branco, o seu é preto, e a gente fica nessa discussão o resto da vida e nada muda. Você tem capacidade de ser imparcial, de escutar uma opinião que você totalmente discorda e ser imparcial? Você consegue deixar as suas ideologias de lado? Você consegue ver o mundo com a perspectiva das outras cores? Porque, assim, o estágio amarelo, ele consegue se colocar na vida daquela pessoa do estágio azul e ver daquela forma. Ele não fica julgando como a pessoa vê. Então você tem essa capacidade de se colocar no lugar dos outros e ver o valor de cada estágio. Você pensa que os outros estágios não deveriam existir? Você consegue ver que todas as perspectivas são parcialmente verdade? Você consegue ver que você pode aprender algo com todos os estágios? Porque assim, quando a gente parte de um ponto de vista de curiosidade, todo mundo é o professor. Então o amarelo tem essa mentalidade de que você pode aprender com todo mundo. Você explora outras perspectivas, você é curioso para saber de outras perspectivas. Você consegue ver que os problemas da humanidade não são pessoais, que eles são sistêmicos, que eles não são culpa de ninguém em específico. Até que você consiga ver isso, você vai culpar todo mundo. Você vai culpar os religiosos, você vai culpar o capitalismo, você vai culpar a ciência, você vai culpar um problema complexo com uma coisa pequena, né? Culpar uma pessoa por um problema de uma sociedade inteira. Então pare de julgar e culpar as pessoas e comece a estudar o sistema. Quando você leva pro pessoal, você deixa de ver a big picture. O problema não é a pessoa, é o sistema como um todo. Você não pode... E essas são algumas frases aqui do estágio amarelo. Você não pode solucionar um problema com a mesma mente que criou ele. O mapa não é o território. A sabedoria é saber que você não sabe nada. Novos tempos precisam de novas ideias. O amarelo vê que o mundo precisa de especialização. É como se fosse uma colônia de formiga, onde cada uma tem um papel ali, um trabalho, e o todo só funciona porque cada pessoa tá fazendo uma coisa diferente. Porque o amarelo vê o poder da diversidade, que ótimo que a gente pensa diferente, porque imagina várias pessoas igual você. Imagina se você só interage com pessoas que pensam igual você, como é que a gente vai ter o atrito ali pra crescer e expandir, né? Então vamos lá, quais são os gatilhos do amarelo? É muito difícil achar os gatilhos do amarelo porque ele é meio que unbothered, né? Ele não liga muito para as coisas do Tier 1, mas ele fica bastante frustrado com as coisas. Ele fica frustrado com o fato das pessoas no Tier 1 não... da cegueira mesmo, das pessoas não enxergarem o sistema como um todo, da falta de big picture thinking, e de ver que eles não têm essa necessidade nem necessidade, uma mentalidade de querer viver algo mais, uma visão mais ampla do que a vida pode ser. Ele fica frustrado com a falta de consciência dos outros estágios. O estágio amarelo é um estágio mais solitário, né? Por isso que ele não interage com muita gente. Geralmente as pessoas estão no Tier 1 e não sabem que existe o Tier 2. E ele fica estressado de ver que as pessoas não sabem nem que existe a dinâmica da espiral. Ele tem dificuldade em encontrar amigos. Pensamento preto e branco, ele não gosta de pensamento preto e branco, não gosta de ideologias, não gosta de pessoas que pensam de uma forma só. Ele não gosta de pessoas que são extremamente racionais, reducionistas e científicas. Ele fica frustrado com a conformidade de pensamento em grupo. Ele fica frustrado com os radicais, que são os extremistas, né? Que eles são presos em uma ideologia e eles vão lá no extremo daquela ideologia e fica tentando defender e brigar. Ele não gosta dos radicais. E o interessante é que os radicais, eles vão demonizar o amarelo. E eles vão chamar o amarelo de radical, mas na verdade eles só estão projetando. Porque eles acham que o amarelo é muito neutro, que ele não liga pra nada,
que ele fica muito no meio, que ele não defende nada. Então ele fica frustrado com as pessoas que não entendem da dinâmica da espiral, que elas falam que a dinâmica da espiral não serve pra nada. Eles ficam estressados porque eles veem que depois que você estuda a dinâmica da espiral, você consegue ter uma visão mais profunda da vida. E ele fica frustrado com essas pessoas que não têm esse desejo de transcender o eu. Ele fica frustrado com o consumismo, com a falta de conversa mais profunda. Ele fica frustrado com trabalhos em grupos, porque ele gosta de trabalhar sozinho. Ele fica frustrado com a miopia, a falta mesmo de visão que as pessoas têm de enxergar o potencial do ser humano. E é por isso que ele é solitário, que ele às vezes não compartilha a visão com ninguém, porque as pessoas não conseguem nem entender a visão dele. Ele fica frustrado com as pessoas que estão interessadas a coisas a curto prazo, coisas superficiais. Frustrado com pessoas que não focam na big picture. Ele fica frustrado com política, com pessoas que ficam discutindo sem querer entender mesmo o assunto a fundo. Vamos lá, qual o excesso do amarelo? O amarelo ele não tem, assim, muito excesso que é totalmente, assim, difícil. Os excessos dele não impactam as outras pessoas, impactam mais a ele mesmo, né? Ele ainda tá preso na dualidade, ele tá preso no level da mente, né? Que é o excesso de pensamento, de como criar modelo do sistema. E por isso ele não consegue alcançar o turquesa. O turquesa volta novamente para coletivismo, que é a consciência de Deus, né? Para transcender, ele precisa deixar a mente para trás. Todo o pensamento que ele criou, todos os modelos que ele criou, a vida dele toda que ele ama, ele vai ter que deixar para trás. O amarelo pode se perder em análise complexa. Às vezes ele começa a estudar uns assuntos tão profundos que ele se perde. E às vezes ele pode gerar uma certa arrogância, porque ele sabe que ele sabe mais que os outros. Amarelo pode criar coisas lindas, mas não conseguir manifestá-las, porque ele fica muito no level da mente. Às vezes ele não consegue terminar as coisas porque ele tem muitas visões, muitas ideias diferentes, muitas perspectivas, e ele fica descobrindo tanta coisa nova que ele não tem tempo de executar o que ele tem. Amarelo precisa de um time de pessoas que trabalha com ele para ajudar a manifestar essa visão que ele tem. Mas como ele é solitário e não gosta de trabalhar em grupo, fica difícil executar a visão. Limitação porque não consegue criar comunidade, ele esquece de se conectar com as pessoas porque tá focado em modelos e ideias. Emocionalmente distante porque ele ainda sim tá no level da mente e no final a maior barreira para ele passar pro turquesa é conexão com as pessoas, com amor, com os sentimentos, né? Ele tem que ter a realização de que todos esses sistemas que foram criados vão ter que ser eliminados e deixados para trás. Então ele vai ter que desconstruir tudo que ele trabalhou uma vida inteira toda pra construir. Eu já comentei isso, 1% da população é amarela, e esse 1% influencia 5% do mundo. Como transcender o amarelo? A essa altura do campeonato, eu meio que parei, porque dá uma certa, assim, falta de esperança, porque eu ainda tenho tanta coisa pra integrar do laranja, do verde e principalmente do amarelo, que eu não tenho nem como pensar, mas vamos falar sobre como... Eu sei que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo estão trabalhando para transcender o amarelo. Para sair do amarelo é sair do desenvolvimento pessoal e ir para a transcendência pessoal, que foi basicamente o que o Abraham Maslow fez na vida dele, que ele tinha a piramidezinha dele com autorrealização, e no final da vida dele, ele teve experiências místicas, não sei se foi com psicodélico ou não, mas ele viu que ele podia transcender o self, que era a transcendência do self. Então, o amarelo, ele tem que ir para o desenvolvimento pessoal, para a transcendência dessa mesma pessoa que ele tentou desenvolver a vida toda. Para chegar no turquesa, precisa parar de construir o self para desconstruir. A transição de fazer e pensar para ser e estar. Para transcender, você precisa ver que pensar e mente não vai te trazer felicidade ou iluminação. Para atingir a iluminação, você precisa despertar o Kundalini. E para isso é bom usar os psicodélicos. O 5-MeO-DMT é uma ferramenta muito boa. É muito difícil chegar naquele level do turquesa naturalmente. Então você precisa usar várias técnicas. Kriya Yoga é um método muito efetivo que eu já ouvi falar bastante sobre. Meditação, obviamente, horas e horas de meditação. Self-inquiry, que eu não sei como é que fala isso em inglês, mas é basicamente você se questionar. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? E quando você começa a questionar, a mente meio que quebra por dentro e você vai se desconstruindo. A gente chama de self-inquiry.
Inquiry. Vipassana, retiro solo de meditação, longos períodos de isolamento. Ver a limitação da mente de conceitos. Para transcender, você precisa ir além desses modelos que você trabalhou a vida inteira toda para criar. Seja mais emocional e menos lógico. O amarelo é o lado esquerdo do cérebro e o turquesa é o direito, então é a passagem de novo para o lado direito do cérebro. Faça exercícios de abrir o chakra do coração, pratique compaixão. O amarelo ele ainda não tem um level mais elevado de amor, então ele tem que se entregar a essa falta de controle, que é o desconhecido, né? Ele tem que se desconstruir todo. Desconstruir a realidade ao ponto de você não nem acreditar mais nela. Então, todos esses modelos que foram criados, que demorou muito tempo para criar, né, esses sistemas, vão ter que ser destruídos para ele conseguir atingir a iluminação. Muitas pessoas do amarelo estão presas no paradigma materialista, e isso é muito bom usar os psicodélicos, porque nada como um psicodélico para provar que essa existência aqui não é física. Leia livros sobre não dualidade, comece um trabalho de contemplação mesmo. Contemplação é basicamente você sentar, pensar em alguma coisa e contemplar aquilo por horas e horas. Perceba as limitações da linguagem, tenha práticas de mindfulness na sua rotina, tipo, quando você está escovando os dentes, tomando banho, se torna consciente do agora também, a prática de mindfulness. Ache sábios do turquesa e copie eles, conheça eles pessoalmente, use eles como modelo. Então, interaja com essas pessoas que já atingiram a iluminação. Existem levels, né, de iluminação, mas muitas pessoas estão abertas a trabalhar com pessoas. A gente se surpreenderia, na verdade. Tem muita gente que já atingiu a iluminação, e essas pessoas, como elas não são muito procuradas, porque são pouquíssimas pessoas que querem atingir a iluminação, tem muitas pessoas que se vocês procurarem em templos budistas e todos vocês acham. É muito legal. Eu já conheci, será alguém que atingiu a iluminação? Eu já conversei com uma pessoa que atingiu a iluminação. É como se eu estivesse olhando nos olhos da pessoa e estivesse olhando pro infinito, assim, pro nada. Mas nunca conversei pessoalmente. Mas é uma oportunidade ótima para você conseguir transicionar pro turquesa. Se dissolva no agora, e para isso você precisa estar totalmente presente no agora. Se livre da carga emocional que seu corpo criou, né, por conta dos traumas e tudo. Então a gente carrega os nossos traumas do nosso corpo, e isso precisa ser liberado. Tem algo que chama Shaktipa, que é a transferência de energia de um sábio, de algum monge para outra pessoa. Ache uma comunidade de pessoas que querem atingir a iluminação. Entrar em um estado de no mind, onde você desaparece, parar de pensar totalmente. E a iluminação é basicamente isso, uma cessação de pensamentos. Demora muito para atingir a iluminação, então você tem que planejar a sua vida e demora bastante tempo. Então vamos lá, se você é laranja, seu ego vai... essa é interessante. Se você é laranja, seu ego vai achar que você é amarelo. A gente tá sempre 2 levels abaixo do que a gente acha que a gente tá. Então, se você é laranja, você acha, nossa, eu vou pular... Pode passar o verde. Não, você tem que passar pelo verde. Você tem que chegar no momento da sua vida onde você se importa com os bichinhos, se importa com as pessoas, você tem amor no coração, então não tem como você pular. Lembre que tem vários levels do amarelo. O quão sólido que você está dentro dele. Não tente escapar ao amarelo e tente pular pro turquesa. Mergulhe no amarelo. Aprenda sobre o espiral todo. Revisite todos os estágios anteriores. Aprenda a se comunicar com eles e se livre do julgamento. Se você pegar uma mensagem desse vídeo todo, e é uma coisa que bateu muito forte em mim, eu falei, eu tenho que abrir a minha boca mais pra julgar ninguém, porque a forma mais fácil de você parar o seu processo de evolução espiritual é o julgamento. Então, melhor qualidade do estágio amarelo, eu falaria que é a capacidade de ver a big picture, de ter a visão ampla, a capacidade de ter uma mente aberta e o não julgamento, que tudo surge, né, do não julgamento. As possibilidades são infinitas, as oportunidades são infinitas quando a gente interage com as pessoas de um ponto de vista de curiosidade ao invés de julgamento. E esse foi o vídeo de hoje. Me fala o que vocês acharam. Demorou o dia inteiro. Dá um like, pelo amor de Deus, e me fala o que vocês acharam. Tive bastante feedback do estágio verde, mas eu acho que vai ter mais ainda desse, porque é assim... Imagina, gente, conseguir integrar esse estágio na vida. Zerou, né? É o poderoso chefão aqui. Então, me conta o que vocês acharam, se vocês ressoaram. Se vocês querem que eu grave sobre o turquesa, eu não acho que eu vou gravar porque nem tô lá ainda, mas pode ser que eu grave mais pra frente. Vou gravar um outro vídeo também falando sobre como integrar a dinâmica do espiral, forma mais prática, assim, da gente integrar na nossa vida. Então tem mais vídeos vindo por aí, mas os vídeos da semana que vem vão ser mais relax. E eu não vejo a hora de começar a falar sobre psicodélicos de novo. É isso, um beijo, até a próxima.